Amém? Podem sentar, meus irmãos. Acredito que todo mundo me conhece, mas ainda assim vou me apresentar. Me chamo Anderson, tenho 35 anos, sou casado, tenho 5 filhos, um está no céu, mas aqui conosco temos a Gabriela, o João Rafael, a Maria Heloísa e o Josué, que está com 5 meses na barriguinha da mãe dele. Não deu para eles virem hoje, às vezes é uma alegria quando eles vêm, aí quando eles vêm, vocês acabam vendo eles aí correndo, chorando, pulando, glória a Deus, mas hoje não deu para eles virem. Bom, tem quase 3 meses que estamos morando aqui na cidade Planaltina do Goiás, por conta da nossa missão, entregamos a nossa vida inteira a Deus para viver da missão, pelas almas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o fundador da Associação Católica Minha Vida é uma Missão, uma comunidade nascente onde Jesus não tem um lugar de reclinar a cabeça. Mas, assim como Jesus chamou, também Ele vai executar essa missão. Então, assim, com a graça de Deus, um dia a gente vai ter uma terrinha, vai construir, e ali vai ter um espaço para que a gente possa viver o carisma que o Senhor nos confiou. Amém? Amém. Meus irmãos, o tema dessa primeira pregação, nesse retiro da Pastoral da Acolhida, é a vocação de Mateus, esperança para os pecadores. Então esse é o nosso primeiro tema, é o primeiro tema que será trabalhado com vocês, e para a gente mergulhar nesse tema, a gente precisa entender alguns pontos, e hoje de forma providencial. É a pastoral da acolhida, e a acolhida, acolhimento é algo muito profundo e necessário dentro da igreja, se vocês entenderem não só a dimensão física do acolher a pessoa que chega, mas a missão espiritual que tem e contém dentro da palavra acolhida, aí as coisas começam a ficar diferentes. Então dentro desse tema a gente vai passar pela acolhida, pela discriminação, e o médico vem para os doentes. Então a gente vai trabalhar esses pontos, mergulhando dentro dessa pregação. A palavra que vai ser proclamada é Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 13. Mateus 9, 9 ao 13. E a palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 9, lá no versículo 9. Amém? Deu certo aí? Tá chegando, né? Glória. Tem umas Bíblias ali novinhas, rapaz. Eu tô precisando de uma Bíblia nova, porque essa aqui já tá se acabando. Umas tradução nova, né? Pra gente poder mergulhar mais. Glória a Deus. Amém ou misericórdia? Mateus 9, no versículo 9 em diante, vai dizer assim: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Dá um beijo aí na sua palavra quem trouxe. Quem não trouxe vai ficar só na vontade. Na próxima você traz e você consegue dar um beijo aí na tua palavra. Amém? Meus irmãos, aqui, primeiro a gente precisa entender quem era Mateus. A palavra Mateus vem do hebraico, que significa dom de Deus. Então Mateus era um homem publicano, era um homem
de uma vida pública. Era um homem que estava a serviço do Império Romano. E o Império Romano era como se fosse o tirano daquela época. Então, aqueles que eram os publicanos, aqueles que ficavam e sentavam na coleteria de impostos, eram pessoas de má conduta, de má vida, porque muitas vezes eles ali taxavam, às vezes eles pegavam e exigiam algo a mais, às vezes ali escondiam um pouco, passava a mão, para você entender quem eram os publicanos. Se a gente fosse falar no tempo de hoje, talvez seria um político, talvez seria no tempo de hoje um tesoureiro, um lobista, onde a gente vê os grandes escândalos estourando, como esses lobistas aí do INSS, escândalos de pessoas envolvidas ali, passando a mão no dinheiro do aposentado, do idoso, daquele fragilizado, dando um desperto. Então imagine você, Mateus era como se fosse, no nosso tempo, como se fosse uma pessoa que convive com esse tipo de gente. Talvez ele praticava isso, não mostra na palavra, mas talvez era esse tipo de ser humano. Talvez era esse tipo de pessoa que estava envolvido com taxas, com coletoria, com dinheiro, com verbas. E hoje no nosso tempo as pessoas que mexem com isso, talvez é um político, talvez ali é um deputado, talvez é uma pessoa ali cessada, um assessor. E como é triste a gente ver hoje em dia no nosso contexto, na nossa realidade, esse povo que ganha tão bem e ainda fica roubando de quem não tem condição. Então imagine você que Deus ali está chamando essa pessoa. Imagine você que Deus chega ali para Mateus, independente ali da sua conduta, da sua vida, e o chama, porque Deus é misericórdia. Deus, ele ama a todos, ele acolhe a todos. Opa, peraí, que a gente precisa entender. Acolher não é acoitar, acolher não é passar pano, acolher não é fingir que não está vendo. Ora, por mais que ele tenha uma vida publicana, uma vida pública, uma vida de pecador, uma vida de um homem que está envolvido com pessoas pecadoras, quando Jesus chama e a pessoa começa a seguir, a pessoa precisa tomar uma decisão de deixar aquela vida velha para assumir uma vida nova. Então Jesus está lidando com Mateus, e Mateus é essa pessoa, a serviço ali de Roma, como se fosse um político desse tempo. E aí Jesus acolhe esse homem. E é engraçado, porque Jesus leva esse homem ali e vai e senta na casa dele, na intimidade dele. Então o que Jesus faz? Ele vai ao encontro do pecador, acolhe o pecador, para que aquele pecador começar a seguir Jesus, ele mude de vida, ele mude aquela conduta. Mas Jesus vai na realidade dele. E aqui é interessante, porque precisamos falar da palavra acolhida, da palavra acolhimento. Só que para você entender o que é acolhida e acolhimento, você precisa entender o oposto dessa palavra. Quando a pessoa não é acolhida, ela é afastada. Então, quando a gente não acolhe as pessoas se afastam. E hoje em dia, dentro da igreja, as pessoas pedem pela unidade, pela união. É engraçado porque Atos dos Apóstolos falam que eles tinham tudo em comum. E ter tudo em comum é que a sua dor seja a minha dor, que a sua alegria seja a minha alegria. Isso é unidade. Só que só existe unidade aonde é semeada acolhimento, acolhida. Ei, o fruto da acolhida é a unidade. Então a missão de vocês dentro de uma pastoral da acolhida é gerar unidade. Então aqui tem um contexto espiritual e um contexto físico. Não é simplesmente acolher uma pessoa que você conhece, que está chegando na Santa Missa, que está chegando ali para poder participar de algum encontro, algum evento da igreja. Vai além disso. Por quê? Porque se acolhimento gera unidade, então a missão espiritual de vocês é rezar para que dentro da igreja não haja divisão. Porque se o fruto é unidade, qual é o oposto da unidade? Divisão. Então, quantas vezes tem uma pastoral, tem uma picuinha, tem uma fofoquinha, e faz parte da missão espiritual de vocês gerar unidade. Porque a acolhida gera unidade. Então não é só acolher, pegar na mão, dar um abraço, favorecer com a cadeira. Isso é a parte, sim, precisamos fazer isso, sim. Mas precisamos ir além. Porque se acolhimento gera unidade, então dentro da nossa paróquia, dentro da nossa capela, toda vez que o divisor, diabolo, significa divisor, aquele que divide, a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 25, que o reino que é dividido entre si não pode subsistir.
E aí fica aquelas picuinhas da capela tal contra a paróquia, da pastoral da capela fulano contra a do ciclano. E aí querendo uma competição da paróquia tal contra outra paróquia, do não sei lá o que, hein? A gente não está aqui para falar, não, somos melhores que o fulano, somos piores que o ciclano, competindo um contra o outro, porque quando a gente compete, um tem que vencer e o outro tem que perder. Não é pela vitória, mas é pela unidade, pela comunhão. Pelo convencimento. Sabe o que significa convencimento? Significa que os dois vencem. É vencer com o outro. Então não é divisão, não é fofoquinha, não é intriga, não é briga, não é discussão. E não é simplesmente chegar ali na porta e acolher, abraçar. Isso é importante, é demais. É demais. E vocês vão entender o quanto é necessário que esteja ali uma pessoa na porta para poder acolher. No finalzinho vocês vão ver a importância disso. Mas também tem um contexto espiritual. Então o diabo, o divisor, Satanás, aquele que é o adversário, ele quer dividir. E ele começa dividindo dentro de casa. Ei, estamos no coração da mãe. Não podemos estar divididos dentro de casa. Isso é muito triste. Porque às vezes tem um protestante, às vezes tem um pagão, às vezes tem uma pessoa que não é da igreja. E ele vê que dentro da igreja as pessoas estão discutindo entre si. Estão brigando entre si, estão fofocando entre si. Como que a gente vai atrair aquela pessoa para dentro da igreja se nem a gente mesmo se ama? Se nem a gente mesmo se perdoa, se acolhe? Se às vezes uma pessoa de dentro da paróquia está sofrendo, está com um acamado em casa, mas você está preocupado com o seu. Ei, se tem um acamado na nossa paróquia, não é só uma pessoa que está com aquele acamado, somos todos nós. Então se a pessoa está sofrendo na casa dela porque talvez o marido é alcoólatra, então todos nós vamos sofrer com aquela pessoa. Porque quando estamos unidos, e aí o Espírito Santo vem e habita no meio de nós. Aí vem a Shekinah. Shekinah significa habitação de Deus. O Espírito Santo vem e habita no meio de nós. Mas como que ele vai habitar num lugar dividido entre si mesmo? Olha, eu vou te falar, o povo mais difícil de lidar não são os pagãos. Eu já preguei madrugada, boca de fumo. Eu já fui em drogado, eu já vi drogado ajoelhar no meio da rua e receber o Espírito Santo. Eu já vi coisas que você talvez nunca pensou em ver. Dentro de uma boca de fumo, vendo uma menina de 14, 15 anos chorando por um pedaço de pedra. Vendo ali amigos que crescemos juntos ali com o circulador da casa de ar para poder trocar por um pedaço de pedra. Mas eu vou te falar, esses aí que estão vivendo na droga dão menos trabalho de quem está dentro da igreja. Porque esses, quando se entrega, Deus vem no coração deles e se entrega totalmente. Mas o povo que está dentro da igreja acha que não, eu tenho 20 anos, que eu sou dessa capela, então acha que é o próprio Deus. Aí ninguém pode discordar, ninguém pode teimar, ninguém pode falar isso, ninguém pode sugerir, porque é um monte de Deusinho dentro da igreja. Intocável. Se chegar alguém da pastoral e te corrigir e falar, ô irmã, não pode fazer. Ah, acabou, nunca mais olha na tua cara. Muda de capela, muda de paróquia, muda de cidade, porque não aguenta ouvir não. Pô, difícil de lidar o povo dentro da igreja. Dividido entre si, é fofoquinha pra cá, porque o fulano não sei o quê, porque a pastoral de ciclano fez isso, porque o padre prefere não sei lá o quê, para com isso, gente. Ei, a gente tem que estar preocupado com as almas, em unir e não em dividir. A gente está dentro da igreja e no lugar de semear o trigo, a gente mesmo está semeando o joio. A gente não pode ter esse tipo de atitude, a gente precisa unir. E como que começa a união no acolhimento? E isso é tão importante, porque quando a pessoa chega numa igreja, chega num local, por exemplo, eu sou uma pessoa nova na paróquia. Por quê? Porque eu mudei de cidade, mudei de outra paróquia e migrei para cá. Então imagine você, a pessoa quando não é bem acolhida, eu estou dando um exemplo real, porque esse é o meu exemplo. Eu poderia dar outros exemplos, mas a pessoa chega num lugar novo, quando a pessoa é muito bem acolhida, sabe o que acontece? Talvez aquela pessoa lá na frente vai assumir uma liderança, vai ser coordenador de uma pastoral, de um encontro, de um evento, disso e daquilo, só que se a pessoa não foi acolhida, já gerou a desunião ali. Sabe por quê? Porque aquela pessoa, quando ela assumir talvez uma pastoral, uma coordenação, se aquela pessoa estiver machucada com o fulano que deu as costas para ela,
com fulano que ficava de fofoquinha, com fulano que ficava falando mal, com fulano que ficava tacando pedra. Tá vendo que quando não tem um acolhimento, não gera unidade lá na frente. Então, a gente está há anos dentro da igreja e fala, não, a gente precisa ser unido, a gente é irmão, só que só fala, na prática faz diferente, não acolhe, não abraça. Aí às vezes tem uma pessoa que estava dentro da igreja, se afastou, voltou para a bebida, traiu a esposa, fez um monte de besteira. Aí a pessoa está vindo ali, só que você sabe o que ela fez. Aí você é o primeiro a virar a cara, você é o primeiro a atacar pedra, é o primeiro a falar assim, ó lá, fulano lá, ó, tá vendo? É um sem vergonha. A gente precisa estender a mão e ajudar a pessoa a sair de lá, não é terminar de afogar e empurrar ela para dentro do buraco. Tem que ter acolhimento para poder gerar unidade. Se não tem acolhimento, não tem unidade. Então isso é acolhimento, vai além, vai além. E para a gente aprofundar sobre o acolhimento, a gente precisa entender sobre a discriminação. Sobre esse tema é engraçado, por quê? Porque existe algo chamado distinção de pessoas. Em algumas traduções vai estar escrito acepção de pessoas. A palavra de Deus em Romanos, capítulo 2, versículo 11, diz que Deus não faz distinção de pessoas. E é muito triste quando dentro da igreja a gente vê distinção de pessoas. É triste. Aí você fala, ora Anderson, quando que isso acontece? Às vezes chega uma pessoa que tem um cargo, chega um administrador, um vereador, chega um político, chega o prefeito, chega o vice. Ai, todo mundo. Ah, não, às vezes chega um padre diferente, de longe, chega o bispo. Aí a pessoa, nossa, bem, todo mundo vai ali, paparicando, fazendo tudo. E às vezes chega aquela pessoa lá, que fica lá no barzinho, quando você está indo para a igreja, você passou mais de 30 vezes pelaquela pessoa naquele dia. Você não tem o coragem de dar um bom dia, mas quando está na frente do padre e do bispo, meu Deus, sua benção. Chega aqui, senta aqui. Não, vamos pegar uma cadeira. Não, limpa, prepara. Está fazendo distinção de pessoas. E a gente não pode fazer distinção de pessoa. Ali todo mundo é ser humano. Não é porque é o prefeito que é o vereador, não é porque é o padre, não é porque é o bispo. Não, ali é o ser humano. Eu não posso fazer a distinção de pessoa. Aí às vezes chegou um morador de rua porque ele está fedendo, ou porque ele está alcoolizado, aí o seu tratamento é diferente porque você tem um nojinho. Ei, se você pudesse ver a sua alma em estado de pecado mortal, ela fede bem mais do que uma pessoa que não tomou banho há um ano. Então a gente não pode fazer distinção de pessoas, a gente não pode descriminalizar, independente da condição, se é uma pessoa que tem posse ou que não. Às vezes chega um fazendeiro, às vezes chega um comerciante lá da cidade, às vezes chega um fulano que é conhecido, que tem muitas posses, aí chega num carrão lá, aí chega na acolhida, é todo um negócio para acolher a pessoa, para mostrar que você está lá. Para com isso. Para com isso, é para Jesus que a gente faz, não é para os homens, não é para as pessoas. A gente acolhe porque ali tem Deus. Independente se a pessoa é rica, se é pobre, se é pecadora, se é santa, a gente acolhe com a mesma alegria, com a mesma intensidade, com a mesma entrega. Não podemos fazer distinção de pessoas. Não podemos. Chegou na porta da igreja, acolhe porque ali é Jesus. E a gente vai ver a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 25, do 40 ao 46. E a palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 25, do 40 ao 46. Vai dizer assim, olha como é forte. Mateus 25, do 40 ao 46. Responderá o rei, em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizeste isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que fizestes. Agora vem a paulada. Ele se voltará em seguida para a sua esquerda e lhes dirá, retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado a... Glória a Deus. Destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão?
e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Eu acho engraçado isso, porque às vezes as pessoas vê ali um morador de rua, um dependente químico, e ela começa a descriminalizar e fala assim: isso é um vagabundo, isso aí não vale nada, isso é um drogado. Ei, há anos atrás era eu que era esse vagabundo. Era eu que era esse drogado, que chegava caindo por cima das coisas em casa, que saía de casa sem minha mãe saber se eu ia voltar. Entendeu? Mas sabe o que eu precisava? De ser acolhido. Eu precisava de uma mão que estende, e não de uma mão que empurra a faca ou que põe o pé para me terminar de cair. Toda vez o Senhor vai dizer nessa palavra que teve fome, teve sede, estava nu, estava enfermo. É engraçado que as pessoas só querem fazer as missões. Se o padre anunciar assim: não, vamos fazer uma missão em tal lugar, vamos reunir a comunidade, todo mundo quer ir. Não, nossa, eu sempre quis ser um missionário. Eu vou bater na porta, eu vou ter formação, eu vou isso, eu vou passar o dia na rua. E a missão começa dentro da tua casa. Dentro da tua casa, daquele filho que não sai mais do quarto, que não olha mais na tua cara, que você já está, que aí você vem aqui para a pastoral da acolhida, vai para a igreja, sorrisão na cara, mas quando você está em casa, se cair um copo no chão, você quebra o pau com todo mundo, xinga todos os nomes lá na tua casa. Mas quando você está na acolhida, cara de piedade, abraça, acolhe todo mundo fala: não, aquilo ali é santa. Vai lá na casa dela para tu ver. A santidade que tá, o cabo de vassoura voando para todo lado. Ignorante, meu. Se o marido chegar em casa, ele não quer voltar. Meu marido não quer voltar para casa antes, vamos rezar lá. Claro, como que ele fica lá? Contigo lá dentro. Nem eu ficava. Mulher bruta. Ei, gente, acolhe com amor. Antes, mas minha vontade é de esganar a minha também. Se eu pudesse sair esganando todo mundo e o povo convertesse, maravilha, nem pregava mais. Saio com um porrete de pau, se arrebentando todo mundo, acabou, se converte. Não é assim que funciona. Não é na base da paulada. Tem uns que precisa mesmo. Tem uns maridos que precisam levar uma cacetada mesmo. Mas não resolve, gente. É no amor. É no acolhimento. Mas ele dormiu na rua. Mas ele foi pro prostíbulo. Mas ele chegou embriagado. Ele chegou fedendo. Ele chegou... Isso você vai e acolhe, no amor. A sua vontade é de esganar. Mas em Deus, com a graça e a força de Deus, você acolhe. Deu para entender? E aí, não é só... não, vamos fazer missão, vamos para longe, vamos para fora. A missão começa dentro de casa. Gente, se eu não consigo acolher quem eu convivo, quem é do meu sangue, como que eu vou acolher quem que não é? Aí se você não acolhe dentro de casa, quando você chega na igreja é hipocrisia, o teu sorriso é falso, o teu aperto de mão é hipócrita. Sabe por quê? Porque você não vive dentro da sua própria casa aquilo que você vive na rua. Agora, quando é verdadeiro, quando é sincero, mesmo em lágrimas, você preparar a janta para o seu marido que chegou alcoolizado, que talvez dormiu na rua com as mulheres da vida, e você preparar a janta dele lá e falar: aqui, tá aqui, tá aqui, a minha vontade era outra, mas em nome de Jesus eu ainda vou te ver saindo dessa. Aí sim, a pessoa está... Por isso que a gente precisa da força do alto, porque se for pela tua força, não tem. Antes isso é difícil demais. Fala: claro que é. Claro que a porta é estreita, gente. Se você conhece algum santo, glória ao poder aí. Você conhece algum santo que entrou no céu numa vida fácil? Não tem. Não tem nenhum santo que deitou na rede, que não arrumou casa, que não deu faxina, que talvez não pegou um ônibus lotado, quebrou no meio do caminho, lá na subida, que é pra lascar de vez mesmo. Quando quebra bem aqui nessa subida aqui, chora, filho. Chora, que até outro parar para pegar, já, o povo já vai caminhando, já nem espera mais. Então, não tem nenhum santo que teve vida fácil, que ficou ali, só comendo churrasco, viajando pra praia, pra Carro da Nova. Não, meu irmão. Os santos pagaram o preço. Eles viveram a luta, abraçaram uma cruz com a graça e a força de Jesus. Por isso foram santos. Mas eu quero ser santo, mas eu sou pecador, como que eu vou fazer isso? Eu preciso da graça e da força de Deus. Porque a gente precisa acolher no amor. E quem é o amor? Deus. Deus é amor.
Então precisa estar com intimidade com Ele, conversar com Ele, conviver com Ele, para que a sua casa não seja um ambiente de guerra, mas um ambiente de paz, para quando talvez ali o seu esposo, seu marido chegar em casa, ele seja acolhido, primeiramente pelo ar da sua casa. Às vezes você chega em casa, não dá vontade de ficar em casa, é só briga, discussão, passou o dia todinho murmurando, gritando com os meninos. Claro, a gente precisa corrigir, a gente precisa colocar limites, beleza, tranquilo, mas a nossa casa tem que ser um ambiente de paz. Se na minha casa existe um ambiente de paz, todo mundo que chegar lá vai ser acolhido. Se o meu coração é um ambiente de paz, todo mundo aqui eu olhar vai transmitir a paz. Todo mundo que eu apertar a mão, ali vai receber a paz. Mas se eu vivo num ambiente de briga, de discórdia, de discussão, o que eu vou transmitir? Guerra, divisão, discussão. Então, meus irmãos, aqui é engraçado, porque além da distinção de pessoas, existe outra coisa chamada respeito humano. Sabe o que é o respeito humano? É quando a pessoa faz aquilo por conta de fulano, faz aquilo por conta de ciclano, às vezes faz as coisas para mostrar que está fazendo. Então a gente não pode agir com respeito humano, nem dentro da igreja, nem dentro de casa. E hoje em dia tem muita mãe, muito pai que age com respeito humano dentro de casa. Às vezes teu filho está fazendo uma coisa errada e você passa o famoso pano, finge que não está vendo. E ali, não, a fulano de tal é da igreja, é piedosa e tudo, mas vai lá na casa dela, o povo pode ouvir música profana dentro da tua casa. Aí fala, mas se eu não deixar, eles vão para a rua. Ei, a tua casa precisa ser um ambiente de paz. Você precisa amar os seus filhos, mas lá não é bagunça não. Você quer ouvir essa música, você vai ouvir lá fora, aqui dentro não. Aqui dentro é o louvor, aqui dentro é Nossa Senhora, aqui dentro é a adoração. Eles precisam entender qual é o lugar certo, qual é o lugar errado. Sabe por quê? Porque por mais que teu filho saia, vai para o mundo, entra na bagaceira, no dia que ele cair em si, ele vai lembrar onde é o lugar de paz. Mas se tua casa não é lugar de paz, você acha que ele vai querer voltar? Aí tem muita mãe que fala assim, antes vem rezar pelo meu filho. Antes, mas não tem que rezar pela senhora, porque a senhora que está causando divisão, a senhora não acolhe? A senhora passa pano, finge que não está vendo? A senhora não prega a verdade, como que faz? É isso mesmo, gente. Infelizmente, tem muito respeito humano, e aqui eu vou trazer para você na Bíblia. Tem aqui um grande homem de Deus chamado Eli. Eli era um grande homem, um grande sacerdote. Eli ali é aquele que está lá em Samuel, quando chega a mãe de Samuel, e ela está lá no templo, era uma mulher estéria, que há anos ali vivia uma depressão. Há anos a mãe de Samuel viveu uma depressão, por quê? Porque o marido dela ali tinha 2 mulheres, e uma produzia frutos, uma tinha muitos filhos e ela não. E aí toda vez a outra mulher ficava jogando na cara dela, falando para ela maldizer o nome de Deus, porque Deus não agraciou ela com um filho. E aquela mulher, ela estava vivendo uma depressão profunda. A palavra de Deus em 1 Samuel diz que aquela mulher já não comia, diz que aquela mulher já não tomava o alimento, diz que aquela mulher andava acabrunhada, prostrada. Ela vivia um estado que hoje a gente entende que seria um estado de depressão profunda. Uma mulher que ali, ela não obtinha frutos, ali ela não tinha filhos, o sonho dela era ter filhos, mas ela era uma mulher estéril. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher assumiu uma postura diferente, depois de anos vivendo naquela realidade. Diz que aquela mulher amanheceu, ela tomou um banho ali, diz que ela tomou o alimento, diz que ela se alimentou, ou seja, ela assumiu uma postura diferente. Era uma mulher que há anos carregava aquela situação, ali já não comia direito, ficava prostrada, entristecida, choramingosa. Ei, mas essa realidade não muda enquanto você não assumiu a postura. Mas aí diz que essa mesma mulher, ela tomou o alimento, ela foi para o templo, e diz que aquela mulher, ela chorava ao ponto de quando o sacerdote Eli viu aquela mulher dentro do templo, ela falou, ela está embriagada. E ela falou, não, eu não estou embriagada, eu simplesmente estou rasgando meu coração diante do meu Deus. Então ela não recorreu ali às pessoas, ela não pegou o telefone dela e ficou ali horas conversando com a cunhada dela, conversando com a sogra dela, falando, porque fulano de tal, de novo, porque não sei o que eu vou fazer mais, porque dói a minha coluna, porque fulano chegou embriagado de novo. Ela não tinha esse tipo de postura enquanto ela estava nesse
esse tipo de postura. A vida dela não mudava, mas quando ela tomou uma postura diferente, a vida dela muda. Diz que Deus agracia ela com o filho Samuel. E ela fala para quando Samuel tiver na idade, a gente vai consagrar ele ao Senhor, ele vai ser de Deus. Samuel foi um dos grandes profetas na Sagrada Escritura. E aí Samuel, ele começa a viver dentro do templo com Eli e os filhos dele. Mas sabe o que acontece? Eli era um homem de Deus. E por que Eli era um homem de Deus? Porque a gente escuta na palavra que Samuel, ainda pequeno, ouviu uma voz. Aí o Samuel vai e corre no Eli e fala assim: o senhor me chamou? Aí Eli olha: eu não chamei ele. Aí ele volta. Aí vai, ele escuta a voz de novo, chamando ele: Samuel, Samuel. Aí ele corre em Eli de novo. Aí pergunta assim: o senhor me chamou? Pode deixar no chão, glória dele, era para cair mesmo. Deixa aí, não tem importância não. Aí ele corre lá e Eli de novo fala assim: o senhor me chamou? Ele: não te chamei não. Aí ele fala assim: se você ouvir a voz de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Sabe por que Eli falou isso? Porque ele reconheceu que quem estava chamando Samuel era Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: só reconhece quem conhece. Então Eli conhecia a voz de Deus. Por isso ele reconheceu que era Deus que chamava Samuel. Qual é o problema? Esse mesmo homem de Deus que estava à frente de um povo, que era ali um grande sacerdote, ele começou a passar pano para os filhos dele. E os filhos dele começaram a roubar no templo. Os filhos dele começaram a profanar no templo. Os filhos dele estavam violentando as mulheres. Os filhos dele estavam ali roubando as coisas, as ofertas do templo. E ele fingia que não estava vendo. Sabe qual é a consequência disso? Respeito humano é a morte dele e de toda a família. Aquele homem que era um homem de Deus, no passado, ele se rendeu, ele desistiu, ele parou de lutar, porque talvez você está aí sentado na tua cadeira e falando assim: eu lavo as minhas mãos. Quantas mães falam isso? Quantos pais falam isso? Vem na realidade. Hostil, difícil. Eu não estou falando que é difícil, que é fácil, não é difícil sim. Mas quantos pais, mães falam assim: não, sobre fulano de tal, lava as mãos. Não, eu cansei. Eu não quero mais. Talvez como Eli ali, ele falou assim: não, eu estou fingindo que não estou vendo. E os filhos dele profanando o templo. Sabe o que aqueles homens fizeram? Eles perderam a arca da aliança para os filisteus. Os filisteus invadiram um solo sagrado e levaram a arca da aliança para um templo pagão, onde tinha ali um deus chamado Dagom, e botou a arca da aliança ao lado de Dagom. E Deus permitiu que isso acontecesse para mostrar a soberania de Deus, para mostrar que independente da nossa infidelidade, Deus é fiel. E colocar a arca da aliança do lado de um Deus chamado Dagom. É engraçado que no outro dia foram lá no templo e uma imagem de mais 3 metros de altura de Dagom. Na hora que chegaram lá, estava a arca da aliança intacta e Dagom estava partido no meio, caído. Aí eles acharam estranho, falaram assim: meu Deus não, né? Eles acharam estranho, né? Eles apagão. Aí achou estranho, aí foi remontar ali a imagem do Dagom, e ali passou mais uma noite. Quando chegou na outra noite, o Dagom estava partido em 3 partes, estava o corpo para um lado, cabeça para o outro, para Deus mostrar a soberania dele. E aí o povo ficou ali contestado: o que está acontecendo, o que está acontecendo? Porque dentro da Arca da Aliança ali tinha a presença de Deus. E aí o que acontece? Ali o povo insiste, os filisteus continuam com aquela arca ali e o povo começa a ficar enfermo, o povo começa a adoecer. Talvez se tivesse a ciência que tem hoje, o povo começa a adquirir câncer e ali o povo começa a morrer. Eles falam: não, pega essa arca da aliança e devolve lá para o povo de Israel, porque a gente não quer esse negócio aqui não. E aí foram e devolveram. Mas sabe quem perdeu a arca da aliança? Os filhos de Eli. Quem era Eli? Aquele homem que reconheceu a voz de Deus. Se reconheceu, é porque conhecia. Mas se conhecia, cadê aquele homem de Deus, Eli, que no final da vida passava pano para os filhos? Agia com respeito humano. Teu filho está no erro, prega a verdade dentro da tua casa. Fala: isso aqui é certo, isso aqui é errado. Não, se eu falar isso vai sair de casa. Que saia. Mas no dia que quiser voltar, vai ter aqui os braços abertos para poder te acolher. Mas aqui dentro é a verdade. Não pode passar pano para o filho. Não pode. Se você não acolhe dentro de casa, você não acolhe na rua.
Se você não vive a acolhimento dentro de casa, você não vai entender o acolhimento espiritual. Se você não sabe acolher quem você conhece, quem você vê, que é da tua casa, da tua família, do teu sangue, você nunca vai conseguir acolher espiritualmente um pagão, um pecador. Talvez se chegar um político, talvez um político aqui que muitos odeiam, taca pedra. Tem uns que dá vontade de tacar só pedra, não, dá vontade de dar um cacete mesmo, não é assim? Mas e se ele chegar lá na paróquia? Você vai acolher? Você vai olhar com cara de nojo? Você vai dar as costas? Tá vendo que é algo a mais? Tá vendo que a gente precisa ir além? Tá vendo que a gente é limitado? Irmão, é muito duro. Imagine você ali. Olha, tem coisas que é repugnante, mas imagine você, se chega um pedófilo, uma pessoa que ali violentou uma criança. A vontade é de pegar aquela pessoa, arrancar a cabeça dela, é ou não é? É. A vontade é de... Mas a gente precisa apontar Jesus. Isso é difícil. A gente só faz isso quando a gente morre para nós mesmos e vive com a graça de Deus. A gente vai ver os santos. A gente vê aí a Beata, a Santa Irmã Dulce. Diz que Santa Irmã Dulce ia à feira pedir alimento para os pobres. Aí diz que ela chegou num lugar e ela pediu alimento para os pobres. Aí foi o dono da banca, cuspiu na cara dela. E ela falou bem assim, isso que você fez é o que eu mereço. Agora me dá a comida dos meus pobres. Irmão, você olha assim, você fala assim, ah não, se a pessoa cuspir na minha... Rapaz, eu acho que se a pessoa cuspir na minha cara, eu arrebento ela todinha. Por quê? Porque eu preciso de conversão. Você está vendo o quanto eu preciso mudar? O quanto eu estou longe da santidade? Aí a gente vê, porque tem gente que acha que está 25 anos na igreja, que se morrer agora, os anjos cantam trombeta e você entra no céu voando com 3 pás de asa. Ah, vai achando que é assim. Vai achando. Às vezes a gente está longe da conversão, longe. Você pode ter 30 anos que você está dentro da igreja. Mas será que quando você morrer, o Senhor vai virar para você assim, vem aqui, bendito do meu Pai. Senta ali, que ali é onde você vai construir ali a tua morada eterna. Vai lá, põe os tijolos, põe ali um porcelanato, põe um blindex, ali é o teu terreno. Já pensaram? Fala assim, ah, não sei o que, tu já foi lá? Então, meu amigo, aqui constrói desse jeito. Se lá no céu for outra coisa, melhor ainda. Nem vai gastar, não vai ter nem trabalho. Se chegar e já estiver pronto, melhor ainda. Já pensou chegar lá, casinha pronta, meu irmão? Eu vou falar, cadê São Pedro? Hoje eu vou pescar com São Pedro lá nas fontes. Aí pesca com São Pedro, vem ali, abraça São Padre Pio, chega para Nossa Senhora, recebe um afago, um carinho, aí vai ali para os mártires, aí vai ouvir ali como foi o martírio deles, e vai diante da Trindade agora, tá os serafins lá, 3 pás de asa batendo, mais de 3 metros de altura, e você lá, e a glória, e os anjos cantando. Isso é o céu, meu irmão. Mas como que tu vai chegar lá? Se um copo quebra na tua casa e tu falta derrubar o telhado em cima de todo mundo. Tá vendo como a gente precisa de mudança? Então a gente precisa morrer para nós mesmos, para que a gente consiga acolher com amor aqueles que mais precisam. Aqueles que mais precisam. Tá dando para entender sim ou não? Sim. E aqui para poder finalizar esse primeiro momento nosso, é engraçado porque Jesus fala assim, é os doentes que precisam de médico. Se é os doentes que precisam de médico, quem é o médico dos médicos? Jesus! Jesus é o médico dos médicos. E ali, Jesus age através do sacerdote também. Então, o sacerdote que age em persona Cristo também está ali como médico. Só que aí tem o médico, mas também existe o hospital. Quem é o hospital? A igreja. O hospital espiritual é a igreja. E o médico ali é Jesus. E Jesus aplica o remédio, só que as pessoas não aplicam o remédio. Só que quando você chega no hospital, é muito difícil. Porque se você for no hospital público, você chega ali com um atendente, a pessoa nem olha na tua cara. Fala qual é o seu nome, aí você fala, não, CPF, RG, o que está acontecendo? Aí a pessoa está quase morrendo lá, desfalecendo. O cara nem olhou na tua cara, não deu um boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Aí você está ali, ah, não, é porque eu passei por isso. Não, senhora, o que está acontecendo? Ah, não, porque na semana passada você vai contar a história da tua vida, o cara não tá nem aí, você tá queimando de febre, sentindo dor no corpo ali, doente, quase caindo no chão, querendo uma maca, e o cara não tá nem aí pra você ter que passar pela triagem. Não é assim? E é engraçado, porque se Jesus é o médico dos médicos, o padre age em persona Christi, tá ali como médico, vai ter os enfermeiros, que são os líderes que estão à frente, ali,
Sabe quem é o pessoal que faz a triagem? Quem está na acolhida. Quem está na acolhida que faz a triagem. Sabia disso? Aqui numa visão espiritual. E sabe o que é triste? Porque às vezes você vai no hospital para fazer a triagem, você está morrendo e a pessoa te dá uma pulseira verde. Dá vontade de pegar aquela pulseira verde. Fala, como esse negócio aqui com a pulseira verde? Não vou ser atendido nunca. Você pôr a pulseira, meu filho passou mal semana passada, foi 2 dias no hospital. Aí chegou lá, deu uma pulseira amarela, a gente achando que vai ser atendido, chega um cara no microfone e fala, olha, só vai ser atendido quem tá com a pulseira vermelha ou morrendo. Acabou, pô. Você acha que vai ser atendido? Não morreu ainda, a pulseira amarela, ou pinta ela de vermelho, ou acabou, filho. E aí, o que acontece? Numa visão espiritual, quem está na acolhida é quem faz a triagem, meu irmão. E como é triste, às vezes você está ali com a enfermidade e recebe a pulseira verde, recebe a amarela, mas é tão bom quando a pessoa parece que entendeu a sua dor. Né? Porque todo mundo tem uma dor. Às vezes a pessoa sabe expressar ou não. Então a pessoa chegou ali na igreja, oi minha irmã, a paz de Jesus, tudo bem? A pessoa fala bem, mas ela não está. E você, se tiver vida espiritual, entendeu que a sua missão na acolhida não é só apertar a mão e dar um abraço, não é só pegar uma cadeira, que a sua missão também é espiritual na oração, você vai ver que aquela pessoa não está bem. E aí você vai dar um abraço nela, naquele abraço você já começa a curar a pessoa. Você está colocando a pulseira vermelha nela, sem ela perceber. Vai levar ela e falar aqui, senta aqui, minha irmã. Agorinha vai ter a Santa Missa, tá bom? Você precisar de alguma coisa? Às vezes a pessoa está ali, cabisbaixa, a cabeça está doendo. Você chega ali com um copo d'água para a pessoa. Aquele copo d'água valeu mais do que muito rosário que você fez. Porque você conseguiu perceber, você consentiu. O que é consentir? É sentir com o outro. Você consentiu a dor daquela pessoa. E você foi lá e acolheu. Acolheu com gesto, com abraço, com a palavra. Acolheu preparando um local, um ambiente, mas principalmente acolheu na oração. Está dando para entender, sim ou não? Então a acolhida é quem faz a triagem. Então vocês têm essa responsabilidade de botar uma pulseira verde, uma amarela, uma alaranjada ou uma vermelha. Eu estou falando aqui de coisas físicas que vocês entendem do nosso cotidiano para revelar um contexto espiritual que a gente não está vendo, mas que precisa ser feito. Deu para entender? Então vamos ficar de pé que a gente vai.